Amém? Pode sentar, que Deus abençoe. Pastor Henrique e a Simone estão presentes aqui conosco, e junto com eles nós vamos dar um aviso. Domingo que vem, dia 16, nós faremos pelo culto da manhã, celebrando 18 anos de pastorado aqui na Alameda. Parece que foi ontem, mas eu lembro, tem uma foto que eu cheguei aqui com cabelos pretinhos, Roberto, e eu acho que alguns foram você, Roberto. Eu cheguei aqui com os cabelos pretos, 49 anos, e nós vamos ofertar a Deus tudo de bom que Ele fez. E uma das coisas que Ele fez, coloca o dedinho direito assim, ó, indicador direito, foi eu. Uma das coisas boas que Deus fez, foi você. Nesses anos, muitas pessoas conheceram a Jesus, muitas famílias foram transformadas. O pastor Henrique veio do Rio de Janeiro com a família, foi para Portugal. Acho que está com vontade de voltar. Então, quanta coisa boa. Então você está convidado. Quem será o orador? Eliezer, eu não sei o que vai acontecer na parte de adoração, isso é problema teu. O orador será o pastor João Brito, que estará aqui com a família, a minha família toda, então nós estaremos ofertando a Deus. Pastor Henrique tem um convite muito especial também, e uma saudação. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Eu quando cheguei aqui já não tinha cabelo, então não se preocupe. 5 anos, irmãos, 5 anos se passaram, e para nós é um misto de emoções. Vocês não sabem o esforço que eu estou fazendo aqui agora para falar sem chorar. Pode chorar à vontade, pastor, sem problema. Mas é muito bom rever muitos rostinhos conhecidos, outros diferentes. E a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a Deus o carinho, a provisão, o cuidado que Ele tem tido na nossa vida, através da vida dessa igreja. Apesar de estarmos 5 anos fora do Brasil, podem acreditar, nós não esquecemos dos irmãos, assim como eu tenho certeza que vocês também não se esqueceram de nós. Sobre campo missionário, quem quiser ouvir alguma coisa, venha ao culto da noite. Eu não vou usar esse tempo, porque não é o tempo propício, mas à noite nós vamos falar sobre o que Deus tem feito lá em São Miguel. Mas quero trazer um abraço carinhoso da PIB, Primeira Igreja Batista, em Ponta Delgada, onde Deus nos colocou para servir esses 5 anos. E quero vos dizer que valeu a pena, e tem valido a pena. Cada oração, cada lágrima, todo o esforço, todo o trabalho, cada contribuição, tudo que vocês têm feito, tudo que Deus tem feito, tem valido a pena. Porque louvado seja Deus, aquela igreja não é mais a mesma. Nós podemos ver a ação, o poder do Espírito Santo se manifestando culto a culto, momento a momento, numa caminhada com Deus. Eu quero fazer a saudação usando a oração da Esther. Eu não sei se ela sabe o que orou em relação a texto bíblico, mas ela orou o Salmo 5. E depois vocês podem ler versos de 1 a 3. Irmãos, é interessante. Davi, ele faz uma oração ao Senhor. E ele diz para Deus: Senhor, ouve as minhas palavras, ouve a meditação do meu coração, ouve o meu clamor. Perceba que as palavras de Davi eram fruto de uma meditação contínua, constante. E essa meditação levava Davi a clamar. Deus não ouve reclamação. Deus não ouve murmuração. Deus ouve clamor. E no verso seguinte ele diz assim, e foi o que Esther orou: a ti, pela manhã, eu me apresentarei.
O Senhor vai ouvir as minhas palavras. Você tem se apresentado a Deus todas as manhãs. Amém, irmãos? Deus tem ouvido da sua boca palavras que são fruto de meditação, que são clamor. E se calhar alguns estão pensando assim, pastor, mas eu já me apresentei. Depois que ele diz isso, eu me apresentarei toda manhã ao Senhor. Ele diz, e vigiarei. E eu escrevi na minha Bíblia, não basta se apresentar, tem que vigiar. E não é vigiar a vida do coleguinha, é vigiar o seu próprio coração. Se apresente ao Senhor todos os dias, vigie, e Ele vai ouvir o desejo do seu coração. Amém? O convite que vos quero fazer, por favor, pessoal da MIT. Irmãos, vida de missionário, algumas coisas são diferentes. Até o casamento de filhos de missionários também tem alguma coisa diferente. Então, e é mais um momento de gratidão. Eu quero agradecer à igreja, na pessoa principalmente do pastor Sebastião. Nosso filho Lucas vai se casar no próximo sábado, como está ali, às 16 horas, no Alameda Kids. O convite, irmãos, o Lucas pediu que eu fizesse isso, ele está em outra igreja agora, por isso não pôde estar aqui. Mas é para ser estendido a toda a igreja. Seria importante, e se você puder, eu sei que tem pessoas novas aqui, mas se você puder estar lá às 16h, vai ser uma bênção. Nós vamos ficar muito gratos. Depois do casamento, vai haver um jantar, está escrito ali. Por vários motivos, que eu não vou perder tempo aqui, esse jantar é restrito. E como está posto ali, nós vamos fazer uma coisa simples. Cada um paga o seu. E quem quiser ir ao jantar, vai entrar em contato com a Simone. Perdão? É aqui no templo? É aqui? Então, perdão, obrigado, Marcelo. Eu pensei que era lá. Então, é aqui, pastor. Então, é aqui. Estou baixando o nível, né? Ô, Jeová, acho que eu orei pouco hoje. Já elevou o nível, viu, Serginho? É assim que Jesus faz, ele eleva tudo. Então, vai ser aqui, irmãos, no templo, às 16h. Nós gostaríamos que os irmãos estivessem lá no local onde vai ser a recepção. Eles vão receber os cumprimentos aqui também. Mas lá é um local mais restrito, menor, e uma série de razões nós não vamos poder levar todos. Mas se você quiser ir, procure a Simone. Mais importante, se vocês puderem, é que vocês estejam nos presenteando, estando aqui. Para nós, irmãos, o jantar é só um jantar. O mais importante é a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. E por isso nós queremos estender o convite a toda a igreja. Amém? Deus vos abençoe. À noite, eu quero desafiar você. A palavra da noite é entre em um concerto. E se eu pudesse escrever, eu colocaria reticências. Entre no concerto. Se você quiser saber o que é entrar nesse concerto, eu imagino que você já saiba com quem é o concerto. Mas se você quiser saber o que é entrar nesse concerto, venha. E nós juntos vamos celebrar o Senhor. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Henrique. Nós estivemos lá em Ponta Delgada, com o pastor Henrique, Simone. Levamos uma equipe, foi feito treinamento de libertação. Depois, outros irmãos estiveram lá também. E a igreja... Quantos membros tem lá hoje, pastor Henrique? 40 membros. A igreja passou por vários processos de purificação devido a conflitos de líderes, não local, mas líderes que vinham de fora e semeavam, levavam alguns membros. E Deus fez um processo de renovação de identidade. E daqueles 20 que ele encontrou, poucos ficaram, e hoje temos lá uma igreja forte, com 40 membros, que estão alinhados com a visão, apaixonados por Jesus, levando a obra do reino de Deus para frente. E realmente é só o começo. Irmãos, quem lembra, quem esteve aqui domingo próximo passado pela manhã? Levante a mão, por favor.
Nem todos. Nós falamos sobre colisão espiritual. Muito obrigado. Colisão espiritual. Nessa visão de colisão, nós mostramos que o Evangelho, e o texto foi Jesus com Nicodemos, a colisão entre a religião e a religião, a razão, o intelecto, a tradição e a verdade, o novo que é Jesus. E quando há essa colisão espiritual, o reino de Deus nasce, tal qual a semente que é plantada no solo, e ela deixa de ser semente para dar uma forma de vida nova, reproduzir, germinar, reproduzir, frutificando, de forma sobrenatural. Hoje nós vamos falar sobre vidas inacabadas. Então veja, colisão espiritual, porque a nossa visão como igreja em 2022 é rompendo em fé, para conquistarmos as promessas de Deus. A nossa fé, ela precisa ir além daquilo que acreditamos. A nossa fé, ela precisa parar de ser apenas um sentimento intelectual, mental. Eu concordo, eu acredito nisso. A nossa fé, tal qual o amor, ela precisa ser ação. Ação de crer. Ação de amar. Quando eu amo, eu ajo com. Quando eu amo, eu faço com amor. Da mesma forma, quando eu decido crer, eu me movo em fé. Paulo chega ao ponto de dizer que nós não devemos andar por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Então eu dou um passo de fé, porque eu creio naquele que prometeu. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la, integralmente, totalmente. Então hoje, o texto é de Jesus falando aos discípulos em Mateus 16, verso 24, texto que acredito que todos os crentes mais um pouco inteirados com a palavra conhece. Jesus diz o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Quando Jesus fala isso, eu quero que você agora pense comigo, se reporte. Jesus, no verso 13 de Mateus 16, Jesus vai falando a respeito do discipulado, e ele pergunta assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem vocês dizem que eu sou? E eles dão as respostas que eles estavam ouvindo no meio do caminho. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um dos profetas. Mas Jesus dirige-se a eles, os mais íntimos, e pergunta: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai elogiar Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você não revelou a carne e o sangue, mas você revelou o que o Espírito de Deus te mostrou. Quem realmente eu sou. Irmãos, veja, se nós parássemos aqui, nós podemos dizer que Pedro havia entendido completamente a visão do reino. Que Pedro estava pronto, porque ele revelou quem Jesus Cristo era, de uma forma extraordinária e sobrenatural. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o Salvador prometido, tu és o Messias, aquele que deveria vir e veio. O Senhor está aqui, o Senhor é o Salvador, e nós estamos recebendo o Senhor. Pedro respondeu de forma extraordinária, mas não era o suficiente. Logo a seguir, o texto vai dizer que Jesus então começou a mostrar
o quanto implicava sofrer. Importa que eu vá a Jerusalém, que eu seja preso, que eu seja condenado, que eu seja morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Aí Pedro, o mesmo Pedro que havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o mesmo Pedro chega e diz o quê? Ah, Senhor, eu acho que o Senhor está enganado. De maneira nenhuma, que o Senhor, o Pai, tenha misericórdia de ti. De maneira nenhuma te acontecerá tal coisa. E o mesmo Cristo que havia elogiado Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. O mesmo Cristo olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Vidas inacabadas são vidas que têm mais de um pensamento. Vidas inacabadas são vidas que ainda estão oscilando no seu conceito de fé. Vidas inacabadas são pessoas que no domingo estão muito bem, fervorosa, pisam na cabeça do diabo, estão ganhando o mundo para Cristo, mas na segunda-feira estão desanimadas, apáticas e dispostas a abandonar o caminho. Vidas inacabadas são pessoas que se matricularam na escola do reino, mas ainda não mensuraram o preço de viver nesse reino. Eu espero que cada um aqui, nesta manhã, e você que nos acompanha pela internet, no final deste culto, você não seja somente um matriculado, um inscrito no reino, mas que você seja um cidadão do reino, que você entenda a visão de pertencer a esse reino, que você entenda a autoridade de quem está nesse reino, o governo desse reino. Jesus buscou mostrar aos discípulos o roteiro da sua vida. Cada um de nós tem um roteiro que Deus estabeleceu, que Deus mostrou. Ele vai dizer que Ele é o caminho, porque nessa visão, o caminho é seguirmos as suas pisadas, como Pedro vai dizer na sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 21, que Cristo sofreu, que Cristo morreu, para que nós seguíssemos as suas pisadas. Deus planejou tornar o homem semelhante a Jesus, e essa é a visão que Paulo descortina em Efésios capítulo 4, ele levantou uns como apóstolos, outros como profetas, pastores, mestres, evangelistas, para a edificação dos santos. E Paulo vai mostrar que o propósito dessa edificação é tornar cada um de nós a medida de homem feito, de homem perfeito, à semelhança de Jesus. O nosso modelo não é o Sebastião, o nosso modelo não é o Calixto, o nosso modelo não é o Henrique, o nosso modelo é Jesus, mas eu posso refletir um pouquinho desse Jesus para você. Mesmo eu não sendo Jesus, eu posso resplandecer um pouco de Jesus, e esse pouco de Jesus vai influenciar, vai impactar a sua vida. Pastor Pascoal Peragini chama isso de que nós somos pequenos Jesuses. Andar com Deus, irmãos, é estar disposto ao mais elevado sacrifício, em busca de agradá-lo. Então, nessa visão, nessa busca de sair da matrícula, de romper ano e anos, de chegar ao propósito de Deus, de nos formarmos. O dia da nossa formatura será na volta de Jesus. Há uma grande orquestra nos esperando. As trombetas de Deus vão soar, os anjos de Deus virão, e nós subiremos e estaremos não mais matriculados, mas aprovados, revestidos de glória.
seremos transformados desse corpo míope, mesquinho, em um corpo glorificado. E estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeira coisa que eu quero compartilhar é entender o propósito de Deus. Quando Ele nos chama com um propósito. Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 10, que nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas. Somos desafiados a amar a Cristo acima de nossos interesses familiares, pessoais. Por exemplo, que aproveita o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Quem aqui, é retórica, irmãos, quem aqui gostaria de ter hoje $1 milhão depositado na sua conta? Pastor Osmar levantou na mão na hora. Quando Tiago escreve, ele diz assim: o que é a vossa vida? Como é que nós julgamos o sucesso de uma pessoa? Como é que nós julgamos uma pessoa bem-sucedida? Por aquilo que ela tem, por aquilo que ela faz, pelas suas conquistas. E nós podemos enumerar. O sucesso para Jesus se resume a uma palavra: obediência. Quem quiser vir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. No contexto, ele vai mostrar: quem amar o pai, ou a mãe, ou os irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. O convite de Jesus, ele envolve um confronto que nós não estávamos preparados para ele. Deixar pai, deixar mãe, renunciar pessoas. Por exemplo, se você tem um namorado, uma namorada que é resistente a Jesus, e aqui eu não estou dizendo somente a mocinha e o mocinho de pouca idade, mas estou dizendo de pessoas de 40, de 50 anos, que se deparam com situações na sua vida, e que estão fazendo escolhas, e sabe que aquela pessoa não ama Jesus, sabe que aquela pessoa não ama o reino de Deus, mas ela opta por escolher aquela pessoa, e ela coloca o reino de Deus em segundo plano. Os seus sentimentos, sejam familiares, sejam pessoais, precisam estar em segundo plano. Visão de Jesus, de que é preciso tomar a cruz. A cruz, eu já falei isso aqui dezenas de vezes, a cruz era sinal de morte. Quando alguém passava em uma via pública, carregando uma cruz, ele estava dizendo publicamente: estou indo para a morte. Não era um desfile, não era uma exposição ou uma procissão religiosa, não. Estou carregando a minha cruz, afinal de contas eu sou muito fiel a Deus, eu amo a Jesus, por isso eu estou carregando a minha cruz, eu vou levá-la até o final desse ano. Será que é assim, irmãos? Hein? Até que ponto você vai levar a cruz?
Não. Carregar a cruz implicava: estou indo para a morte. Roberto, você já disse que a Nicole é uma cruz alguma vez? Nicole, você já disse alguma vez que ele é uma cruz? A gente às vezes cai nesse ridículo de dizer: a cruz. Hã? Não, a cruz, por pior que seja a pessoa na sua vida, ela não é a sua cruz. Isso é uma força de expressão que a gente às vezes deixa escapar para mostrar que aquela pessoa te causa dor, te causa sofrimento, te causa angústia, mas ela não é a sua cruz. A sua cruz é a sua obediência. E a sua obediência exige que você morra. Paulo diz aos Filipenses, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, vidas inacabadas significa vidas que estão abandonando a cruz no meio do caminho. Começam bem, começam entusiasmados, começam cheios de sonhos, começam prometendo a Deus mundos e fundos, prometem a Deus fidelidade, prometem a Deus vida de santidade, prometem a Deus comprometimento com a sua obra, mas no primeiro entrave, na primeira crise, na primeira dificuldade de relacionamento, nós deixamos a nossa cruz no cantinho e seguimos o nosso caminho. Porque ela está muito pesada. Afinal de contas, eu não sou melhor do que ninguém. E realmente você não é melhor do que ninguém. Não podemos seguir a Jesus trilhando o nosso próprio caminho. Ele já estabeleceu o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Preste atenção, o templo constava de 3 ambientes. Pátio. Estava lá o altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios dos animais. Esse altar de bronze, ele é chamado de caminho. A cruz é o caminho. Jesus disse: se não fosse assim, eu diria a vocês, vou preparar o lugar. Jesus estava indo para a cruz, e na cruz ele preparou um caminho para o céu. Porque na cruz ele te perdoou, na cruz ele te purificou, na cruz ele te justificou. Então, aquele altar de bronze é o caminho. Mas ele disse: eu sou o caminho, mas eu sou também a verdade. No lugar santo do templo, havia 2 coisas importantes. Primeiro, o candelabro, do lado esquerdo de quem entrava. O candelabro simboliza a pessoa do Espírito Santo, com as suas 7 lâmpadas. O candelabro era a única fonte de luz do tabernáculo. No tabernáculo não havia janelas. A única fonte de iluminação do tabernáculo era o Espírito Santo. Do outro lado havia as mesas dos pães da proposição, que simboliza Jesus. Então eu sou a verdade, o Espírito de Deus, que nos revela essa verdade, que nos convence da verdade, que nos guia a toda a verdade. Mas é o próprio Jesus que diz: eu sou a verdade. Andar com Jesus, ter uma vida completa, é andar sendo dirigido, guiado pelo Espírito Santo, mas trilharmos fundamentos que são verdadeiros, que é o Evangelho de Jesus. E depois tinha o último, que era o Santo dos Santos, onde estava a arca de Deus, que era a presença do próprio Deus, a glória de Deus, onde estava a vida. Então, quando Jesus nos chama para seguir, Ele não quer você somente ao pé da cruz.
Quando Jesus te chama para seguir, Ele quer que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você seja trilhado pela verdade, que você viva todas as profundezas da verdade de Deus, mas que você tenha um alvo. Você precisa chegar na presença dEle, é lá na intimidade com Ele, é experimentar da sua glória, da sua majestade. Esse é o propósito, numa vida completa, uma vida plena, uma vida onde o propósito de Deus totalmente é cumprido. Não é somente te recolocar no jardim, mas é trazer a presença de Deus de volta para o jardim, para você ter relacionamento com Ele. Em segundo lugar, entender que Deus tem propósito para todos os seus filhos. Ele não tem filhos prediletos. Deus me escolheu. Não, Deus escolheu todos. Talvez a visão seja diferente de um para o outro, ou o potencial seja diferente de um para o outro, os dons sejam diferentes de uns para os outros, mas o propósito de Deus para todos nós é um só. Nós fomos chamados para a sua glória. Para a sua glória. Quando Jesus decidiu deixar a sua glória e encarnar para construir a nossa salvação, Ele sabia o preço a ser pago. Ele não nos enganou. Preste atenção. Quando Ele te chamou, quando Ele me chamou, eu lembro como se fosse hoje o dia que Ele me chamou. 4º domingo de julho de 1977. Eu fui o único a me converter naquela noite. Mas eu não esqueço que quando Jesus entrou no meu coração, eu cheguei na minha casa e eu retirei todo o lixo que havia dentro da minha casa. Não tirei o lixo somente do coração ao confessá-lo, mas eu retirei o lixo de dentro da minha casa. A minha sala era toda decorada com fotografias femininas. A geladeira para guardar cerveja, em cima da geladeira tinha uma bandeja de bebidas quentes. Joguei tudo fora. Por quê? Porque Jesus chegou comigo. E aonde Jesus chega, o reino de Deus chega, os princípios e valores mudam. Vidas inacabadas é quando você quer convidar Jesus, mas os seus princípios e valores continuam passado. Não, você precisa deixar que aquele que começou a obra, completá-la. Ele não é poderoso só para te perdoar pecados, Ele é poderoso para te libertar do cativeiro, Ele é poderoso para arrancar você desses enganos, dessas mentiras, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que você pense ou peça. Então Jesus, Ele tem um propósito glorioso. No projeto de Deus, a salvação do homem custaria a morte do seu filho. Jesus sabia disso, irmãos. Quando ele estava lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele sabia. Como é que as mulheres se sentem quando vê uma barata? Ficam assim tranquilas. Baratinha querida. Se tem uma coisa nojenta para a mulher, é barata, não é verdade? Um camundongo também. Agora, irmão, se tem uma coisa nojenta para Jesus, se chama pecado. Se tem uma coisa que é horrorosa para Deus, é pecado. E quando Jesus estava lá no Getsemane, Ele percebeu que o pecado estava se aproximando.
Ele tinha que levar o seu pecado, ele tinha que levar o meu pecado, ele tinha que assumir o seu lugar de pecador. Ele se fez pecado, ele se fez maldito. Por isso ele orou: Pai, se possível, passe esse cálice. Todavia, faça-se a tua vontade. Ele sabia o preço, irmãos. Ele sabia o preço. Ele sabia que não tinha como se esquivar. Ele sabia que tinha que olhar os olhos de Satanás e ele tinha que engoli-lo. Ele sabia que a morte, ele iria tragar aquela morte. Ele tomaria o fel mais amargo que pudesse existir na terra. Ele tomaria. Ele sabia o preço. Mas João capítulo 13 diz: tendo amado os seus, ele os amou até o fim. Ele não começou só, ele foi até o fim. Ele completou a obra. Por isso, o desafio de Jesus para 2022 não são vidas inacabadas, mas vidas plenas. Vidas decididas a ir até o fim, a completar a obra e deixar que o Espírito Santo complete a obra. Na história da igreja, homens imitaram a Jesus. Homens pagaram um preço muito alto para viver esse propósito de Deus. Mateus morreu à espada, Lucas enforcado, Tiago morto à espada, outro Tiago enforcado, Filipe enforcado, André crucificado, Pedro crucificado, Tomé transpassado por uma lança e João, o único que morreu pela idade, mas antes de morrer pela idade, foi jogado dentro de um barril de azeite fervendo, uma tentativa de ser morto, mas Deus não deixou. João sobreviveu porque Jesus havia dado uma palavra que implicaria que ele ficasse até que ele voltasse. E lá na ilha de Patmos, Jesus se apresentou a João e revelou a ele o Apocalipse. Esses homens andaram com Jesus, esses homens começaram fracos. Era o Pedrão que havia dito: Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá tal coisa. Mas quando o Pentecostes veio, o Pedro deixou de ser o Pedrinho e passou a ser o Pedrão, e agora ele disse: Senhor, eu vou contigo até o fim. E foi até o fim. E na hora de morrer, não se considerou digno de morrer da forma de Jesus, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Na caminhada do avivamento da igreja, na história, homens decidiram doar suas vidas e pagar o preço para atrair a presença de Deus e cumprir o seu propósito. Lutero, conhecemos um pouco da vida de Lutero. Quem aqui já viu o filme de Lutero, já leu sobre Lutero? Lutero enfrentou não somente a religião institucionalizada, mas Lutero enfrentou o inferno. Ele ouvia Satanás falar nos seus ouvidos todos os dias, apontando-lhe os seus pecados. Mas Lutero venceu, traduziu a Bíblia para o alemão, e nasceu os presbiterianos, os luteranos. Lutero cumpriu o seu propósito. Nós podemos citar aqui Finney, Spurgeon, Moody, homens extraordinários, avivalistas de Deus. Mas podemos citar Martin Luther King, um pastor, que sabia que morreria de uma hora para outra. Ele sabia que seria assassinado, mas ele não recuou. Porque como cidadão do reino, ele não concebia a possibilidade de ver os seus irmãos negros sendo presos, arrastados pelas ruas dos Estados Unidos. Por isso ele disse, mesmo diante de uma iminente morte, como foi, realmente aconteceu: eu tenho um sonho. Quem decide andar com Deus sonha. Quem decide andar para uma vida completa sonha. E o sonho de Deus é ver todas as pessoas iguais na sua presença.
E quem aqui conhece um pouquinho da segregação racial, conhece a história de Nelson Mandela. Não sei se Nelson Mandela era cristão, ou se ele foi ou não foi cristão, não sei. Uma coisa eu sei, ele cumpriu o propósito. 27 anos preso. Recusou-se a ser livre, sem que a África primeiro fosse liberta. Propósito. E em último lugar, meus irmãos, entender o grande desafio de nossos dias. Deus continua procurando homens e mulheres que ainda desejam permitir que o Espírito Santo complete a sua obra na sua vida. Baixe a sua cabeça. Você veio aqui nesta manhã, você está em casa nos acompanhando. Talvez você avalie agora o seu coração e diz assim: sim, eu me sinto uma vida inacabada, não estou pronto, tenho dificuldades, nossas igrejas estão cheias de vidas inacabadas, votam, mas não conseguem cumprir os propósitos de Deus. Quando Israel experimentou a seca, nos dias de Elias, Deus disse: não vai chover, senão pela minha palavra. Elias proclamou o arrependimento em Israel, destruiu o altar de Baal, reedificou, restaurou o altar de Deus, e a chuva desceu de forma abundante sobre Israel. Deus continua hoje, como Elias, desafiando: até quando vocês ficarão entre dois caminhos? Se Baal é Deus, seguiu, mas se o Senhor é Deus, seguiu. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis 19, que o povo ficou em silêncio. Deus está cansado com o nosso silêncio. Deus quer que você se mova, que você se mova no Espírito, o Espírito de obediência, o Espírito de comprometimento, o Espírito de consagração, para realizar a obra que Ele tem para esses dias. Deus quer que você se mova. Ouça o que o Espírito está falando ao seu coração nesta manhã. Deus quer completar sua obra na sua vida. Ele tem algo a ser alcançado em você e através de você. Então a minha pergunta é uma só: se você se sente ainda uma obra inacabada, mas quer permitir que o Espírito de Deus complete a obra na sua vida, deixe o seu lugar e venha aqui à frente, coloque-se aqui no altar do Senhor. Eu quero que Deus complete a obra na minha vida. Pode vir em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Pode deixar o seu lugar. O Espírito de Deus está aqui para capacitar você a permitir completa. Vem mais para frente, por favor. A obra que Ele quer fazer. Apresente-se ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, sou um vaso inacabado. Completa, Senhor, a obra na minha vida. Completa. Vamos adorar o Senhor. Pode vir, se o Espírito está tocando no seu coração, pode deixar o seu lugar e venha. Não se permita ser uma obra inacabada. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar.
Simone, você consegue vir aqui? Pega o microfone com a... Meus irmãos, a mensagem não é um desabafo, a mensagem é um desafio. Eu me sinto ainda uma obra inacabada. O apóstolo Paulo, pertinho da sua partida, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Mas antes ele havia dito: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não se permita ficar no meio do caminho. 2022 precisa ser o ano da virada, porque Ele quer coisas tremendas para a sua vida. Pode orar, Simone. Espírito Santo de Deus, Tu és amado, esperado, desejado, e nós Te louvamos, ó Deus, porque sentimos mesmo um ambiente propício à rendição neste lugar. Queremos, ó Deus, Te agradecer, porque o Senhor nos atraiu para cá esta manhã, porque o Senhor mesmo ministrou ao nosso coração agora, porque é o Senhor quem tem falado, quem tem separado, quem tem dado a direção sobre as nossas vidas, e nós Te louvamos, Senhor, por isso. Queremos, ó Deus, agora Te clamar o entendimento. Faz-nos entender, Senhor, neste momento, que a cruz somos nós mesmos. A negação do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos pensamentos. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, esta é a nossa oração. Livra-nos de nós mesmos, dos pensamentos que têm nos acorrentado, dos nossos pensamentos que têm nos prendido a lugares onde o Senhor não quer que estejamos. Senhor, livra-nos, que verdadeiramente esse dia, esta hora, seja um romper de cadeias. Vai quebrando mesmo, não nos permitimos mais ser os mesmos, porque nós sabemos que aqueles que andam no Teu caminho, aqueles que estão sendo chamados para estar contigo, não pode mais se permitir pensar, sentir e caminhar no mesmo caminho que outrora. Por isso, Senhor, guarda agora a mente, as emoções dos Teus filhos que estão aqui rendidos no Teu altar. Quando eles voltarem, ó Deus, para os seus lugares, que tudo aquilo que os aprisionavam fiquem aqui no Teu altar. Nós rejeitamos, Senhor, todas as possibilidades dos Teus filhos se levantarem neste lugar da mesma forma, e que eles sejam mesmo, Senhor, constrangidos dia a dia a viver uma vida segundo o Teu propósito e o Teu querer, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, livra-nos de nós mesmos, em nome de Jesus que Te pedimos. Amém. Amém. Fique em pé um minutinho, por favor. Quero terminar com uma palavra de encorajamento. Levanta a sua mão direita assim. E assim: eu estou começando aquilo de onde eu parei, porque eu decido chegar no propósito de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Outra coisa, vocês percebem que nós, segunda-feira, dia 16, nós vamos pagar a primeira parcela da compra das nossas cadeiras. Eu já comprei a minha, alguns estão comprando, cada um está sendo desafiado a comprar a sua cadeira. Pastor, quanto custa? R$440. Nós arredondamos de 436 para 440. Eu vou comprar 5, porque eu, minha esposa e minha irmã, e vou comprar mais 2, porque eu estou prometendo a Deus que lutarei para ganhar 2 almas para Jesus em 2023.
Então 5 cadeiras. Compre a sua e compre daquele que você quer ganhar para Jesus. Tá bom? Pastor, como é que eu posso ofertar? Faça um Pix, faça uma transferência, pegue o comprovante, ligue para a secretaria vai registrar, ou então coloque em um envelope e escreva: compra das cadeiras, consagra aqui no altar do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Você que está em casa, muito obrigado. Aqui nós encerramos a nossa transmissão. Fica na paz. E vocês...